Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Vida em Revista, hoje com Gilze Francisco, uma querida amiga. Eu acho mais do que uma entrevista, né? Um bate-papo. A gente teve outras oportunidades de conversar, mas não no tom que eu gostaria esse nosso bate-papo de hoje. É verdade, a gente sempre conversa, mas nunca é uma coisa tão mais intimista como é a de hoje. Muito obrigada. Verdade. Essa ideia, trazer um pouco, né? Da sua história de vida, né? E que, sem dúvida nenhuma, é o espírito desse Instituto Neumama. Na verdade, né, Cláudio, tudo começou com esse grande pesadelo na minha vida, que foi o câncer de mama. Eu vou fazer 14 anos de operada, vai fazer 14 anos que eu descobri que a minha vida se dividia em antes e depois, daquele momento, daquele toque, né, que foi quando eu toquei a minha mama e eu encontrei um nódulo. Então passou um filme realmente na frente, na minha cabeça, e eu vi que não ia ter retorno. Não porque eu sou vidente ou porque eu pressenti, não. Pelo meu conhecimento como enfermeira, eu sabia que não era uma coisa normal, que não se tratava de nada benigno. E aí eu conversei rapidamente com o meu ginecologista na época. Ele riu muito, porque ele falou, imagina que uma mulher com 38 anos, há 14 anos atrás, Cláudio. Muito jovem, eu era né? Muito jovem, eu entrei para uma pesquisa nacional, porque não tinha mulheres abaixo dos 40 anos com câncer de mama. Hoje não, hoje é muito mais comum, né? Mas naquela época não era, então eu era uma menina. Então eu vou operar uma menina vai ser operada e assim por diante. Mas graças a Deus eu acho que desse pesadelo, de tudo o que essa avalanche na minha vida aconteceu e fez acontecer, eu acho que eu tive um resgate muito grande. Eu resgatei muito de mim, mas de muitos anos atrás, né? Desde eu ter força, de eu ter força de enfrentamento, que é muito difícil, até o fato de você ficar careca, ficar sem pelo algum no corpo e ter a esperança de que as coisas vão voltar ao normal, até o fato de você ter ficado sem a mama, de ter ficado obesa, de ter chegado a situações, tudo comigo, eu falo que eu tenho a saúde perfeita, eu só tive câncer e obesidade, porque mas as consequências todas, né? Então, foram situações limite muito grandes, mas que eu acho que através delas é que eu consegui me resgatar, voltar a ser a Gilze que eu era. Sem dúvida nenhuma, passar uma situação dessa, a gente sempre escuta dizer, né? Muda radicalmente a vida da pessoa, né? Você me disse, passa um filme na cabeça. E, claro, a expectativa, né, da solução disso. Eu conversava com a dona Emília antes de você chegar nesse nosso papo, uma delícia, né? Mas a gente vê todo o empenho dela também, né? E como a família acaba sendo um elemento extremamente importante na superação, no entendimento, e como ela fica muito envolvida, não é? Olha, quando a família é fundamental, Cláudio. Família, o companheiro, os filhos. Eu acho que
nem a equipe médica, psicólogas, fisioterapeutas, quem quer que vá atender essa pessoa que está com câncer, e eu falo isso me dirigindo a qualquer tipo de câncer, eles não têm ideia do quanto eles são importantes para a gente. Quando eu tive o câncer, quando eu fui diagnosticada, eu enfrentei um problema paralelo, que poucas vezes até eu falei nisso, mas eu enfrentei um problema paralelo, porque o meu padrinho, que de fato me criou, era uma pessoa que eu sempre amei demais, o meu padrinho tinha tido câncer, tinha tido linfoma, e o meu medo em que ele tivesse um retrocesso no tratamento dele era tão grande, que quando eu fui colocar a possibilidade de ser um câncer, para mim, eu coloquei da maneira mais light possível. Das vezes que ele foi no hospital me visitar, mas eu estava bem, eu sentia que eu estava bem. Mal eu fiquei durante a quimio, né, que eu chegava a não sair da cama. Não havia também os remédios que hoje existem, as coisas eram muito diferentes, não tinha os recursos que existem hoje. Então eu passei muito mal, eu tive efeitos colaterais muito sérios, muito agressivos, até porque todo cálculo de quimioterapia é feito em cima de peso e altura, e o meu peso e minha altura não me favoreciam muito, né? Então a dose foi bem alta e os efeitos colaterais compatíveis com elas. E eu tinha muito medo que o meu padrinho, numa atitude assim, autorreversa até, pensasse assim, puxa, mas eu já estou passando por isso, porque ela? Porque ele sempre gostou muito de mim. Então eu tive muito cuidado com isso. Então eu me preocupava e eu dizia assim, meu Deus, se for para ele sofrer, eu prefiro 1000 vezes que eu sofra. Porque era um tratamento dele, era mais uma doença que tendeu para cronicidade, né? E a minha era mais aguda. Então eu pedia muito a Deus, olha, o que tiver que acontecer com ele, que ele passe mal, que aconteça comigo. Sabe aquela história? Eu dou conta. E eu aprendi, Cláudio, que às vezes as coisas acontecem com quem dá conta mesmo. Isso é uma verdade. Eu acho que isso é uma grande verdade. Eu sempre ouvi dizer que Papai do Céu nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, mesmo que a gente entre em pânico, em desespero, o que é natural, né? Porque afinal de contas somos seres humanos, né? Queremos uma vida saudável sempre, queremos a felicidade, afinal de contas ninguém veio nesse mundo para sofrer. Lógico que não, viemos para ser felizes. Viemos para ser felizes. Então, quando encontramos esses percalços, dificilmente entendemos naquele primeiro momento, mas quase sempre eu acho que a atitude que você toma determina todo o resultado, né? Na condução da doença. Por isso que a gente está abrindo um pouco esse espaço. Eu nunca fiz isso com você, né? Obrigado por essa liberdade. Imagina, né? Você é um querido, se você falar, a gente conversa. E é uma forma até da gente trazer isso para muita gente que está vivendo um momento que é muito difícil, né? Mas entender que tem como... Existe saída. Existe. Não é? Existe. E o importante é que o pior do câncer, no meu caso de mama, não estava entre o pescoço e o umbigo, estava entre as duas orelhas, era a minha cabeça. Então eu chorei muito. Tem gente que acha que eu enfrentei de uma maneira diferente, e não foi nada disso. Eu chorei demais, eu me perguntei por que eu tive meus momentos de raiva, de barganha com Deus, meus momentos depressivos, mas eu vivi tudo muito intensamente. Então quando eu chorava mesmo, sabe? Não deixava a lágrima cair, não, eu chorava mesmo. E eu acho que com isso, Cláudio, eu fui me limpando. E eu me tornei um lava rápido pessoal, sabe? Porque à medida que as coisas iam acontecendo e que iam me derrubando, eu falava assim, eu tenho que levantar mais forte do que nesse momento que eu caí. Eu tenho que levantar mais forte. É um compromisso comigo e com quem está à minha volta, me estendendo a mão, não só a minha família, mas os meus médicos, que foram espetaculares. Eles estão contando que eu faço a minha parte no tratamento. Então eu tenho este dever. Eu não tenho só o direito de ser tratada, eu tenho o dever de responder a esse tratamento de maneira adequada. Eu tenho que me empenhar para corresponder a tudo isso que eles estão me oferecendo, que é o máximo que eles podem me oferecer. Então por que eu vou abrir mão disso? Eu sofri demais, Cláudio, mas eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade que eu tenho. Eu já falei isso várias vezes no programa e também em palestras.
se tudo que eu passei, se todo o sofrimento que eu tive na época da quimioterapia falassem assim para mim, olha, você vai sofrer tudo igual para viver mais um ano, eu falava, passa. Porque viver vale muito a pena. Muito, ainda mais reviver. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. A gente percebe essa energia hoje entrando aqui no Instituto Neumama, nessa casa que ainda está, né, Ela está em reforma, em acertos, mas a gente percebe o empenho, a preocupação, imagino que a cada dia você esteja junto, naturalmente, com toda a equipe, pensando como fazer para dar apoio às pessoas que estão numa situação como essa, que chegam aqui muito sem esperanças muitas vezes, sem chão, porque é claro que acontece assim, não é? Mas ao mesmo tempo você percebe que o tempo vai te dando possibilidades de lançando mão, né, estendendo a mão para essas pessoas. A sensação que a gente tem é que você vai ganhando cada vez mais vida, e isso me lembra um texto. Quando eu morava no Japão ainda, eu tinha ouvido a nossa felicidade depende de estar fazendo ou preocupado com a felicidade da outra pessoa. Exatamente né? isso. E o Instituto Neumama tem isso, né? Foi criado com esse intento, né? De preocupar-se não mais com a Gilze, né? É o teu momento de estar doando ou preocupando, passando isso para outras pessoas. Eu até incito outras pessoas a participarem, porque eu fiquei com muita vontade de encontrar uma maneira de participar, né? Porque é muito importante. É importante, e sabe o que acontece, Cláudio? Eu tenho muito medo da pessoa que chega aqui e fala assim, eu quero ser voluntária, porque eu estou com meu tempo livre, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Não é bem por aí, não. Então você não quer ser voluntária, então você quer passear no shopping, então você quer ter um cachorrinho, então você quer fazer um curso. Às vezes esse foco está sendo direcionado para o voluntariado, às vezes até pelo próprio médico que está cuidando dessa pessoa. E o voluntariado pode não ser o momento exato, né? Porque às vezes elas falam assim, eu quero ir lá conversar com elas para animar elas. Gente, se você pega um dia a mulherada aqui, é uma gargalhada só. Tem os momentos que choram? Tem. Uma chora, aí eu chamo num canto, se precisar chora junto, se não todo mundo chora, todo mundo limpa as lágrimas e todo mundo começa a rir. Porque a gente tem os nossos momentos ruins. Não, eles não passam, não é um faz de conta, aqui dentro não é uma historinha, aqui é realidade, aqui o cabelo cai, aqui tem peruca para pôr na cabeça delas, aqui tem psicóloga, tem fisioterapeuta para o braço inchado, tem meditação, tem yoga, tudo para deixar elas melhores, tudo. Então a gente precisa arrumar um jeito para naquele momento dar uma resgatada. Nós tivemos um final de ano muito pesado, em dezembro a gente perdeu algumas amigas muito chegadas e que deu assim uma sacudida nas que estão bem e nas que estão se tratando e também estão bem. Então nessa hora eu tenho que respirar fundo e tenho
obrigação de mostrar para elas que a vida continua, que cada caso é um caso, e é mesmo, Sim. e que a vida delas, independente do tratamento, independente do resultado, vai conseguir ultrapassar aquele momento, aquela tristeza vai ficar para trás, e a lembrança daquelas que nos deixaram, essa lembrança vai ser gostosa de um dia a gente conversar, de um dia a gente lembrar do que ela fazia, da maneira que ria, da maneira que sentava. Então isso é que eu acho importante. É muito importante, eu acho que a convivência, eu brinco que quando uma tá ruim, tá depressiva ou desanimada, as outras, elas se fazem de colchão, para que ela possa cair confortavelmente. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Vida em Revista, hoje com Gilze Francisco, aqui no Instituto Neomama. Gilze, um toque pela vida, um programa que tem o mesmo tempo do Papa. Mesmo tempo do Papa, só que o Papa, ele agora vai ficar recluso e o programa não. É o contrário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um programa que começou no dia que Bento XVI, ele foi declarado o novo Papa, né? E ficou dia 19 de abril, ele vai fazer 8 anos, e é um programa que surpreendeu muita gente, porque eu não sou da área, né? Eu sou enfermeira, então muita gente falava, poxa, mas será que vai dar certo? Eu falava, vamos embora, vamos informar, porque eu acho que é o que está faltando informação, vamos tocar e vamos ver no que dá. E deu muito bem, graças a Deus. Legal. Bom, toda a história própria do próprio Instituto Neomama começa com um site, né? Começa. Uma pesquisa, justamente procurando informar, procurando alertar, né? Porque as pessoas não se tocam como deveriam, né? As mulheres, né? Para entender o que acontece na questão do câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres. É o que mais acomete mulheres no mundo todo. Para você fazer uma ideia, Cláudio, como os números são alarmantes, numa pesquisa feita em 2010, a cada 24 segundos, uma mulher no mundo é diagnosticada com câncer de mama. Puxa. A cada 68 segundos, uma mulher morre em consequência do câncer de mama. Não existe prevenção. Se eu falar para você, olha, você fazendo mamografia você se previne? Não se previne. Você faz autoexame, você se previne? Não, você não se previne. Existe detecção precoce. Então, a mulher que vai ao médico, que tem o costume de fazer todo mês de outubro, todo mês de maio, não importa o mês, os seus exames, ela deve continuar tendo essa rotina, porque é desta maneira que ela vai conseguir detectar precocemente o câncer de mama. Porque ele pode levar para alcançar 1 centímetro de 8 a 10 anos até. Então, tem muito tempo para ele ser encontrado bem pequenininho. Entendi. Aí tem mulheres que falam, mas eu nunca notei nada e de repente eu tenho um tumor de 7, 8, 10 centímetros. Não se preocupa, hoje em dia tem quimioterapia antes da cirurgia. Antigamente só era a quimio depois. Né? Hoje não, hoje em dia faz quimio, reduz o tamanho do tumor e aí o sucesso da cirurgia é enorme. A gente tem mulheres aqui que fizeram isso,
receberam a quimioterapia antes da cirurgia, depois voltaram para a quimio, outras fizeram todas antes e estão ótimas, graças a Deus, vivendo uma vida cheia de qualidade. E eu acho que é isso que importa, não é o hoje, o agora, não é esse exato momento que eu estou sofrendo, é o teu amanhã, é o teu filho que você vai ver se formar, é a filha que você vai ver casar, são os netos que você vai ver nascer. Então eu acho que isso é que é importante, Cláudio, é o que você vai redescobrir em você, de que maneira você vai passar a colorir a sua vida, que eu tenho certeza que está meio nebulosa, meio acinzentada, sem cor. Você vai aquarelar a sua vida com cores vibrantes, você vai dar valor desde uma gota que cai até uma rachadura na parede, porque através dessa rachadura você descobriu que essa parede está faltando um quadro, uma prateleirinha ia bem, com uns produtinhos, e aí você vai reinventando o seu espaço interior e exterior. Legal. Hoje um toque pela vida, ele tem, traz, eu acho bacana isso, porque você não traz somente o contexto da doença, né? Não. Você, muito pelo contrário, você mostra a alegria de viver. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Essa é a grande diferença. Claro, o diagnóstico da doença é esse ponto, é aquele momento, mas dali para frente é o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer com esse aprendizado, porque no final das contas é isso que acontece com qualquer situação difícil que a gente passe, não é? Não, você usou a palavra certa. Eu acho que é o aprendizado que a gente acaba tendo a oportunidade de ter. A gente tem uma segunda chance, coisa que muita gente não tem. Verdade, né? Aquela moça que morreu na Serra, nessa fatalidade que aconteceu em fevereiro, que foi essa avalanche de água, de terra, e que ela morreu, ela não tinha câncer. Ela veio para Santos passar um dia com as amigas, almoçar, e ela estava voltando para casa dela, onde ela tinha uma filha de 6 anos, né? Queda de avião, garanto que ninguém lá tinha câncer, porque senão não estaria voando, estaria em tratamento, né? Então tem tantas situações em que a morte pode nos alcançar de uma maneira tão fácil, né, e tão rápida, mas todo mundo tem medo da palavra câncer. Por isso eu fiz questão de trazer ela. Eu até me lembro que quando comecei a pauta, eu conversei com algumas pessoas que eu conheço bastante, e a pessoa, mas é meio perigoso, eu acho que muito pelo contrário, né? É esclarecedor. Eu tenho uma família, né, onde a minha mãe, já comentei isso com você, ela não citava nem a palavra câncer, né? Aquela doença. Ela fala aquela doença, né? E infelizmente ela foi acometida daquela doença, né? E que, na verdade, foi vencida por ela principalmente por uma questão importante. Ela não a conhecia, né? Por não querer entender ou achar melhor não se preocupar com isso ou não saber sobre isso. Quem procura acha. Não é? É bem essa história do quem procura acha. Então ela achava que era melhor não saber a respeito. Não sabendo a respeito, você não tem armas para lutar, você não tem... não consegue imaginar, e o seu redor, né, quem está ao seu redor, também não entende como ajudar. E simplesmente fazer de conta que não existe, não resolve o problema. Não, né? Porque ela não vai desaparecer. Ele tem que ser encarado de frente, né? Então, nós estamos falando do câncer de mama, mas existem, né, uma gama, né, de outras situações dentro desse mesmo contexto, não é? Não, e fatalmente o enfrentamento, que é uma palavra que eu uso muito, duas palavras que eu uso muito, é enfrentamento e empoderamento. Nós temos que nos empoderar para poder realizar um enfrentamento muito adequado, porque é uma guerra, como ele falou. Você precisa de armas. Informação é uma delas, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, os médicos, tudo se torna uma arma. E armas que podem muito bem te ajudar a subir esses degraus que são muito complicados, mas que chegam até a cura. O que você não pode fazer é achar que você tem uma doença superior ao Deus que você confia. Isso nunca. Deus é sempre superior. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, ai, meu Deus, eu tenho um câncer. Não, você tem que falar assim, câncer. Eu tenho um Deus. Isso que vai... Porque tinha horas na minha vida, Cláudia, teve momentos em que eu falava assim, gente, eu não vou aguentar.
eu não vou aguentar, tá forte demais, isso daqui tá me derrubando, tá acabando comigo, tá demais. E aí eu falava assim, ai meu Deus, me empresta um pouquinho as suas forças, porque eu sozinho não consigo andar. E eu sentia que ele me entregava, que ele me carregava realmente no colo e que ele emprestava as forças dele para mim. E por isso, e também pelos meus médicos, e por tudo que eu tive a coragem de não negar, de pegar, de enfrentar, de vestir, de dizer não importa a consequência, o que isso vai me derrubar, se eu vou ficar sem cabelo, não importa, eu vou enfrentar e eu vou conseguir. Eu sei que também foram determinantes para o resultado que eu tenho hoje, com 14 anos de operada, graças a Deus. Muitas mulheres aqui no Instituto, olha, tem mulheres aqui com mais de 20 e 30 anos de operada. Isso é muito bom. Bacana. Bom, adorei compartilhar um pouco com você um outro lado. A gente sempre teve conversas mais formais, né? Falando mais da questão do Instituto. Eu hoje quis trazer um pouco o Instituto, sim, porque tem um trabalho fantástico e que eu sugiro que as pessoas conheçam, né? Aqueles que imaginam que podem ser até voluntários, mas não voluntários porque não tem outra coisa para fazer, né? Mas porque realmente entendam a importância que tem, né? É difícil encontrar alguma família que não tenha encontrado o câncer, né, na vida, no circuito, no decorrer da vida. Então é importante que a gente entenda um pouco e até saiba como as pessoas passam e podem enfrentar isso e conseguem ter força para conseguir enfrentar, como a gente vê nessa pessoa iluminada, né, que esteve aqui conosco no nosso Vida em Revista. Que a ideia é justamente isso, né? Rever um pouco fatos e vidas que são importantes para as nossas vidas, para deixar as nossas vidas melhores. Imagina, olha, Cláudia, eu quero te agradecer, quero te parabenizar pelo programa, você merece, você sabe que eu sou sua fã, você é um amigo de pessoas amigas, eu tenho um apreço muito grande, eu adoro a Dilma das coisas da casa, a Viviane da Revestimenta, que ainda não tive a oportunidade de conversar muito, só rapidamente, mas são pessoas que eu sei que são suas amigas e que estão contentes com esse teu programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu estou torcendo muito para isso e muito honrada de você ter me escolhido para conversar. Isso. Prazer sempre imenso, viu? Prazer, adoro, meu. muito bom, muito bom. Vida em Revista é assim, trazendo histórias que realmente fazem a diferença nas nossas vidas. Obrigado, Josi, um prazer imenso. Através de um homem que também faz a diferença. Obrigado. Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.